quero te levar junto comigo ao sermão da Santa Ceia, ao maravilhoso sermão da Santa Ceia, àquela altura já em que Judas tinha saído para fazer a traição, visto que no primeiro momento ele esteve presente, já com o diabo tendo contaminado seu coração para que ele traísse o Senhor, ele que nos bastidores tramava uma traição, um golpe, a venda do seu Salvador. E digamos, comentemos, é muito triste quando uma pessoa próxima de nós, nos bastidores da existência, fica tramando coisas contra as nossas próprias vidas. Estava assim Judas, junto, mas tramando nos bastidores. Jesus, sabendo de tudo, e Jesus sabe de tudo, e faz os seus saberem de tudo, disse: um de vocês aqui vai me trair. Aquele aqui deu o bocado molhado, molhou o bocado de pão no suco de uva, deu a Judas, Judas comeu, foi a última chance daquele miserável, e na hora que ele comeu o bocado molhado, Satanás entrou em seu coração. Jesus olha para ele, os discípulos não entenderam isso, e diz: o que você tem para fazer, faça depressa. Judas saiu, os apóstolos pensaram até que Judas tinha ido comprar alguma coisa, porque ele saiu com a sacola da oferta. Veja que o cidadão era tão maligno que ele levou junto a sacola da oferta, a salva da oferta. Os discípulos comentaram: deve ter ido comprar alguma coisa que tenha faltado, ou foi ajudar os pobres. Isso você lê lá em João 13. Aí o ambiente ficou em paz. Aí Jesus estava reunido apenas com aqueles verdadeiramente que o amavam. Falhos. Estava ali Pedro, o apóstolo impetuoso, o apóstolo que naquela mesma noite o negaria, mas que depois se arrependeria e seria restaurado para ser o líder da igreja. Estava ali Tomé que não participaria do dia da ressurreição, do domingo da ressurreição, mas 8 dias depois teria a oportunidade de se arrepender e arrepender-se da sua incredulidade. Estava ali João, discípulo a quem Jesus amava, e André e tantos outros. Aquele ambiente em que todos, com as suas falhas, com seus defeitos, amavam Jesus. E aí nós vamos ao capítulo 14, e eu vou tentar até o versículo de número 15. Nós vamos começar no 1 e eu vou tentar chegar ao 15. Caso eu não consiga, a gente continua essa história no outro dia, até porque há lições muito importantes nessa primeira parte e eu não quero desperdiçá-las, mas que você possa aprender. João, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 15. Já vai aparecer para você, espero que você já tenha encontrado, eu vou começar a leitura. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha que interessante, vamos meditar juntos sobre isso. Judas tinha acabado de sair do cenáculo, do local onde a Santa Ceia foi ministrada, onde o lava-pés tinha sido feito talvez 1 ou 2 horas antes. E a traição é uma prática que machuca o que é ferido, o que é a vítima. Mas Jesus está dizendo para aqueles discípulos que eles não deveriam turbar os seus corações. Não só em relação àquilo que eles ainda não sabiam, imagino que eles souberam depois, mas em relação a tudo que estava para vir. E Jesus sabia tudo que viria na vida daqueles apóstolos. Como ele sabe tudo que vem na minha vida. Ou você acha que Jesus não conhece as nossas vidas? As questões do coração, da alma, do nosso trabalho, das nossas
adversidades da nossa família, do nosso lar, das rebeldias dos nossos filhos, das incompatibilidades conjugais, porque eu estou falando agora, eu sei que estou falando agora, há pessoas que vivem um casamento onde há muita incompatibilidade, onde já não há mais respeito, já não há mais carinho, já não há mais amor, já não há mais nenhum tipo de diálogo possível nesse casamento. Jesus sabe tudo isso, Jesus sabe das coisas que acontecem na existência, na minha e na sua. Ele não é um alheio, Jesus não é um alienado, Jesus não é um psicólogo, manda você ignorar as coisas que estejam acontecendo na sua vida. Não, Jesus está propondo uma regra de vida. E ele diz, não se turbem, não se perturbem, não se aflijam, não se angustiem, não se preocupem com absolutamente nada, não se inquietem, não estejam ansiosos com nada. Façam apenas uma coisa, creiam em Deus, coloquem a fé de vocês em Deus e coloquem a fé de vocês em mim. Esse é um remédio poderoso para você depressivo, para você que tem transtornos, que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise dá, sei lá, já se passaram, a última vez que eu vi, mais de 70 designações dessas doenças da alma. E tem gente que parece que gosta de falar que tem. Eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho, enfim, eu respeito qualquer diagnóstico que esteja sobre a sua vida, feito por um profissional que estudou, que se gabaritou para isso, não entro nesse mérito, não é a minha área também. Mas o Filho de Deus, se você nele crê, te diz, não se turbe o vosso coração. Não seja depressivo, não tenha pânico, não seja dominado pelo medo, medo de nada, nem da vida, nem da morte, nem do presente, nem do passado, nem do futuro. Ele fala, não tenha nenhum tipo de transtorno. Como, Jesus? Como que eu não vou ter síndrome do pânico? Como que eu não vou ter esse transtorno de ansiedade? Como que eu não serei uma pessoa inquieta? Como que eu vou estar em paz se eu vivo num mundo caótico? Jesus dá um caminho. Credes em Deus, crede também em mim. Por isso que está escrito que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Porque qualquer pessoa que viva pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve, não se escandalize o que eu vou dizer, eu vou falar de mim aqui. Se eu vivesse, se eu refletisse, se eu reagisse ao que eu vejo, ao que eu sinto, ao que eu ouço, eu já teria, sei lá, pulado da ponte. Sério, pastor? Pois não só eu, como toda a humanidade. Se eu me movesse pelo que eu ouço as pessoas, se eu tratasse as pessoas como as pessoas merecem ser tratadas, se eu reagisse, porque bastava eu ser reativo. Olha, 90% das pessoas da minha vida, eu já teria colocado elas dentro de um saco preto, amarrado na ponta, colocado uma mó e jogado no rio. Mas eu não faço assim, por quê? Porque o meu chamado é ter fé em Deus, é ter fé em Jesus. Eu olho para as pessoas com os olhos de Jesus, eu amo as pessoas com o amor de Jesus. Tudo em mim é permeado por Jesus, então eu não me turbo. Falam mal de mim e falam coisas que você nem imagine. E eu consigo ainda sentar na mesa e tomar café com a pessoa. E amá-la de verdade, mesmo sabendo o tipo de traição, de maldade que aquela pessoa está fazendo. E coitada, ela nem sabe que eu sei.
mas eu consigo sentar com ela à mesa, tomar um café, almoçar, jantar. Eu consigo receber essa pessoa no meu gabinete pedindo ajuda e eu ajudo. Essas são as que eu mais ajudo. São as que eu mais tento ajudar. Por quê? Porque eu não sou reativo ao que elas dizem, ao que elas falam, ao que elas estão tramando contra a minha existência. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé no Evangelho, eu tenho fé na graça de Deus, então está tudo resolvido. Mas pastor, o senhor não fica nem um pouquinho triste? Posso ser sincero? Eu fico não com as pessoas, eu fico triste por elas. Eu já falei para 2 ou 3 na minha breve vida, assim, de olhar nos olhos, eu falei, poderíamos ter sido grandes amigos. Falei, nós poderíamos ter sido grandes amigos, mas graças a você nós não somos. Na existência assim. Agora, dizer que eu fiquei triste pelo que a pessoa tentou, pelo que a pessoa intentou, ou pelo que a pessoa anda falando, quando a gente crê em Deus, meus irmãos e irmãs, a gente não turba o coração. A gente não tem medo de ninguém, não tem medo do diabo, não tem medo da morte, não tem medo das pessoas, de nada. Agora, olha o que Jesus apresenta como justificação para não se turbar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala para nós, não se turbem os vossos corações, tenham fé em Deus, tenham fé em mim. E aí quando ele vai justificar, ele poderia contar, falar, eu vou abençoar muito a vida de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou arrumar um casamento legal para vocês. Ele ignora qualquer consolo humano, qualquer bênção, qualquer benesse, qualquer benevolência humana. Ele diz, para vocês ficarem em paz nos corações, vocês têm que saber de uma coisa. Eu estou indo preparar para vocês um lugar no céu. Olha que coisa grandiosa, gente. Isso aqui para mim é uma das grandes joias do Evangelho. Saber que há, se eu creio, você crê? Por isso que ele mandou crer em Deus e crer nele. Eu creio. Espero que você creia também. Se eu creio, e eu creio, eu tenho da parte de Jesus um lugar preparado para mim no céu. É difícil falar sobre o céu porque não há palavras humanas, nós não conseguimos nem compreender. Paulo diz que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nunca subiu a imaginação do coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O João tentou, da maneira mais fidedigna possível, mostrar, ele viu a Nova Jerusalém, ruas de ouro, as pedras, enfim. Mas dá para a gente ter um vislumbre. Lugar da perfeição, não haverá choro, não haverá maldição, não haverá enfermidades, não haverá sofrimento, não haverá pranto, não haverá nenhum tipo de pesar. E esse lugar foi preparado por Jesus para mim. Para nós, os que cremos, para você, para a sua família, para as nossas famílias. Então o que ele está dizendo é, vocês vão passar por coisas aqui nessa breve existência, 60, 70, 80, alguns pela sua robustez vão um pouquinho mais, mas vai acabar. Você já parou para pensar que esse pode ser o último ano da sua vida? Você não pensa nisso? Que esse pode ser o seu último ano de vida. Pode ser o meu último ano de vida. E que depois disso tem a glória, tem o céu. Por isso que Paulo nos escreve que as coisas que nós passamos aqui no presente não são para comparar com o peso da glória que nos será revelado quando nós
passarmos pelos portais da glória e nos encontrarmos com o nosso Salvador, que virá Ele mesmo nos buscar. Eu vou, se eu for, ele disse, e vos preparar lugar. Ele já foi, ele estava falando da morte dele, da crucificação dele. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O Evangelho me preparou, está me preparando, está te preparando, e é por isso que eu prego o Evangelho, para nos levar para Jesus, para onde Jesus está, nós estarmos também. Então, quando eu penso sobre isso, quando eu penso que tem um lugar para mim no céu, quando eu penso que Jesus virá me buscar, quando eu penso que vai chegar o dia, e vai chegar o dia, se eu creio, se você crê, vai chegar o dia. Todos os que não creem, todos os que se afastaram de Jesus pelos erros que viram, pelos pecados dos outros. Mas se eu creio que isso é verdade, e que vai chegar o dia, e não vai demorar esse dia, em que eu estarei com Jesus, aonde Jesus estiver, por toda eternidade, os sofrimentos daqui são fichinha. Fichinha. Acabou a depressão, acabou a síndrome do pânico. Eu não tenho medo de morrer mais. Você já parou para imaginar isso, a glória do Evangelho? A pessoa perde o medo, o maior de todos os medos, está escrito em Hebreus, que os seres humanos são escravos do medo da morte. Até o que se diz ateu aí, o avião começa a cair, ele fala o quê? Meu Deus, tem medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer. Agora, uma pessoa que creu em Jesus Cristo, ela não tem mais nenhum medo de morrer. Nem isso ela tem mais. Não tem medo do amanhã, não tem medo de ficar pobre, não tem medo de perseguição. Esse movimento que eu vejo na igreja evangélica brasileira, de pastores, por causa do STF, por causa de governos de esquerda, a maioria dos pastores da igreja evangélica brasileira são mariquinhas. São as mariquinhas. STF, vira homem, rapaz. Vira homem, criatura. O cristão não tem medo de nada. Não tem medo do diabo, nós enfrentamos o diabo. Vamos ter medo de ministro, vamos ter medo de presidente, vamos ter medo de quem quer que seja. Um cristão verdadeiro não tem medo nem da morte, nem do inferno, nem do diabo. Vai ter medo de um comedor de arroz e feijão, que é exemplo de Herodes, pode morrer na frente de todo mundo qualquer dia e comido de bicho? Mas não se crê mais no Evangelho, minha gente, não se crê. A igreja evangélica no Brasil é tudo menos evangélica. Porque evangélico pressupõe a qualidade de quem crê no Evangelho. E o Evangelho é isso aqui, ó, isso aqui é Evangelho, isso aqui é a nata do Evangelho, isso aqui é puro e simples Evangelho. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vocês também. Que Jesus? O Senhor vai me levar junto para sempre? Logo que tudo isso aqui terminar, que as lutas, as dores, os sofrimentos, os pesares, as perseguições, então vai valer a pena. Vamos pagar um preço? No caso desses apóstolos amados, pagaram com a própria vida a proclamação do Evangelho, foram presos, foram chicoteados, foram açoitados em praça pública, foram crucificados como Pedro, mas depois de tudo isso vai valer a pena? Tô dentro. E é isso que eu quero para a minha vida. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí o Tomé, que era assim, mais devagar para crer. Tem gente que é mais devagar para crer, mas você vai chegar lá. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É tudo sobre Jesus, gente. Pastores, leigos, você que já é da fé, você que é da graça, da outra denominação. Esquece,
pelo amor de Deus, esquece essa coisa de denominação, de igreja, de pastor, de bispo, de apóstolo, de fulano de tal. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Você quer ir ao Pai, você quer chegar no céu, você quer trilhar o caminho mais glorioso que existe aqui nessa existência? Jesus. Quer uma verdade para crer, para colocar a sua fé? Esquece o que essa pastorada do YouTube, do Facebook, do Instagram está dizendo. Parem com isso. Vocês já perceberam que eles nem Bíblia carregam? Vocês já perceberam? Ou vocês não perceberam? Só eu que percebo? Será que só eu que estou lúcido nesse mundo? E nem Bíblia esses caras carregam. Eles não abrem as Escrituras, eles falam coisas da cabeça deles. O Deus deles é o ventre, vocês não perceberam isso? Então, a verdade é Jesus, põe tua fé em Jesus. Pastor, como que eu faço? Leia os evangelhos, leia, compre uma Bíblia, tenha uma Bíblia. Tenha uma Bíblia e leia, principalmente os evangelhos e o Novo Testamento. Até que essas palavras de verdade estejam dentro do teu coração, e aí você creia nelas. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus está em paz. Quem tem Jesus não se turba o coração. Quem tem Jesus descansa, está pacificado, e sabe que está perdoado, e sabe que está salvo, e quer se santificar, não é atraído pelas coisas desse mundo, está pensando nas coisas do alto, porque isso é vida. Vida, gente, não é o cinema, não é o entretenimento, não é o esporte, não é a comida no prato. Vida é Cristo. Cristo diz, eu sou a verdadeira comida. Sua alma tem anseios que só podem ser supridos em Jesus. Não são férias, não é, como eu disse, o entretenimento, não é ter um dinheiro na conta, não é bens, não são bens materiais, não são imóveis adquiridos, não é estabilidade financeira. Vida é Jesus, eu sou a vida. Se tivesse outra vida, ele dizia, eu sou o dinheiro, também é. Eu sou, e se você tiver uma esposa bacana, também é. Bem que tem gente que chama a esposa de vida, né? Mas é Jesus a vida. Eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida. Quem me tem, tem vida. Quem anda comigo tem vida. Quem pratica a minha palavra tem vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por meu intermédio. Eu sou o elo de vocês e de Deus. Não se turbe o vosso coração. Eu vou ter que parar por aqui. Mas essa é a palavra. Não se turbe o vosso coração. Se você se converter verdadeiramente, o grande sinal de uma conversão genuína, espera, guarde o que eu vou te dizer agora, é a paz no coração. Uma pessoa que ainda não está em paz no seu coração, é porque ela ainda não terminou, talvez esteja tramitando o processo de uma conversão, mas ainda não aconteceu, porque no momento que você se converte e que você recebe um novo coração, um coração que anseia pelo céu, você já não se turba o coração, você já não tem medo de morrer, você já não tem medo do futuro, você já não se quieta pelo que falta ou pelo que deixa de acontecer, você está em paz, extremamente em paz. E eu rogo a Deus que você chegue no nível das palavras que Jesus nos propõe nesse dia. Amém?